Olá, amigos da TV Viena. Estamos começando mais um programa Cidadão Fique por Dentro. E hoje, diretamente aqui da Justiça do Trabalho, temos a honra de receber a Sua Excelência, Dr. Manuel Soares Ferreira Carradita, desembargador vice-corregedor regional, que nos dará uma entrevista aqui hoje, falando sobre a corregedoria. Com muita satisfação que recebemos aqui o Dr. Carradita, para que nos explique, né, como é o funcionamento da corregedoria. Primeiramente, Dr. Carradita, boa tarde. Boa tarde, Dr. Paulo, boa tarde a ouvintes da TV Viena, pois não estamos à disposição. Então, doutor, eu gostaria que o senhor fizesse para a gente um breve relato de quem é o Dr. Carradita, como o Dr. Carradita chegou até a corregedoria. Eu gostaria que o senhor nos fizesse aí um breve relato dessa sua caminhada, doutor. Vou tentar fazer um resumo bem sintético. Eu sou juiz de carreira, eu ingressei na magistratura do trabalho por concurso público em junho de 1986, mais precisamente no dia 13 de junho, lá na 2ª região, que então nessa época não existia ainda a 15ª região com sede em Campinas, era a 2ª região com sede, como ainda hoje é, com sede em São Paulo. Posteriormente, no final de 1986, foi criada a 15ª região, com sede em Campinas, e eu, usando a faculdade que me foi concedida, eu pedi para me remover para a 15ª região, portanto, para a atual 15ª região, que tem sede em Campinas. Como juiz de carreira, eu passei por várias, então chamadas juntas de conciliação e julgamento, inclusive aqui por Assis, que foi para mim uma grande honra de ter atuado aqui. Inclusive eu fui promovido como juiz titular na época para a 2ª vara, na época a 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de São José dos Campos. E por força de permuta, uma permuta coletiva, nós ingressamos, salvo erro, 9 ou 10 juízes na mesma, fomos promovidos 9 ou 10 juízes na mesma data. Houve uma permuta coletiva, e nessa permuta coletiva eu acabei escolhendo justamente a Junta de Conciliação e Julgamento, então assim chamada, de Assis, que estava instalada. E por coincidência também eu vi a instalação da junta, isso foi coincidência, sim. Eu era substituto, eu estava na Junta de Conciliação e Julgamento do Presidente Prudente, e o titular da junta lá, o presidente, me convidou se eu não queria vir com ele assistir aqui à inauguração da Junta de Assis. Veio, na época, eu até vi há pouco a placa aí, estranhei, não consta, que veio presidir essa cerimônia o ministro Almir Pazianotto. Ele veio aí participar da inauguração, presidindo a cerimônia, e eu vim aí por mero acaso, portanto eu era juiz substituto, eu vim participar da inauguração da vara. Eu nem imaginava que mais tarde eu viria a ser titular dessa mesma vara do trabalho, então Junta de Conciliação e Julgamento, onde fiquei, então, nessa permuta eu vim para aqui, para a cidade de Assis, para a vara de Assis, em janeiro de 1988, que foi quando eu fui promovido titular de Junta de Conciliação e Julgamento. E fiquei aqui por quase 3 anos, tendo ido para Tupã instalar a vara de Tupã em dezembro de 1990. Em todo esse período, portanto, de janeiro de 88 até dezembro de 1990, eu fiquei aqui como o juiz titular da presidente da vara de Assis. Na época tinha ainda os classistas, então nós tínhamos, a junta, por isso se chamava junta, era um órgão coletivo, e eu me senti muito bem aqui em Assis. É claro que, como a minha família morava em Tupã, eu tinha interesse em ir para Tupã, mas não porque não me tivesse sentido muito bem aqui em Assis.
E em razão disso eu tenho realmente um carinho muito especial por Assis, porque há todo esse passado. Eu acabei sendo promovido, na sequência do que me perguntou há pouco, promovido também para o tribunal. Na época se chamava juiz togado do tribunal, depois passou a se chamar desembargador, em equiparação com os demais tribunais de apelação, os tribunais regionais, federais e tribunais regionais do trabalho. Eu fui para lá provisoriamente em fevereiro de 2002 e tomei posse como titular do tribunal em 4 de abril de 2002. Então, desde então, eu estou no tribunal, eu integro também desde então a quarta turma e atualmente a 7ª Câmara do Tribunal. E por força de eleição, eu exerço neste momento o cargo de vice-corregedor regional do TRT da 15ª Região. Esta é... Que maravilhas! Veja você, telespectador, que nós tivemos o privilégio aqui de ter o Dr. Carradita conosco, né? Na privilégio comarca. Foi meu. E eu não tive esse privilégio porque eu comecei a advogar em Assis em 1994 e logo depois o Dr. Marco Antônio de Souza Branco veio para Assis e a gente então teve também um privilégio de estar com ele, mas para a gente é uma satisfação ter hoje lá um vice-corregedor regional, Dr. Carradita, que esteve conosco e com certeza deixou aqui em Assis muitos amigos, né, doutor? Deixei alguns, não mais porque naquele tempo, como ainda hoje acontece, mas naquele tempo talvez até mais que hoje, a nossa vida era trabalhar e trabalhar e trabalhar. Então eu não tinha tempo de fazer vida social, não tinha tempo de nada disso. A minha vida era só e unicamente trabalhar. Eu saía de Tupã na segunda-feira, chegava aqui, ficava fechado lá no prédio da vara, naquele tempo praticamente sem auxiliares para colaborar, nas decisões. Não havia computador, era tudo na mão, na caneta, e eu tinha que decidir tudo, desde o senhor que advoga, que tem experiência também na área da justiça, todas as decisões de todos os despachos, seja fossem de conhecimento ou de execução, fossem embargos de declaração, não tinha o dedo de ninguém a não ser o meu. Com certeza. E não havia muitos acordos. Na época, a grande cliente nossa, não sei se ainda é hoje, acho que ainda é hoje, era a usina Nova América, e eles não faziam naquela época, infelizmente, nenhum acordo, absolutamente nenhum. Eu nunca consegui homologar um acordo feito pela usina Nova América. Doutor Carradita, eu gostaria de saber, o senhor nos falasse o que é a corregedoria e quais as funções da corregedoria, doutor? Então, a corregedoria é uma instituição do tribunal que compõe, portanto, a direção, né, o corregedor e o vice-corregedor, assim como os vice-presidentes e o presidente, eles compõem a administração do tribunal, portanto, a direção do tribunal. A corregedoria, ela visa realmente fiscalizar os serviços, o andamento dos serviços, incluindo a atuação dos juízes de primeiro grau. Mas a finalidade hoje, ao contrário do que foi durante muitos anos, não é tanto assim fiscalizatória propriamente dita, embora também tenha essa atribuição. Ela é mais de apoio, de procurar corrigir, evidentemente, algum erro que esteja acontecendo, desde que a gente se aperceba da existência. E é um órgão de orientação também? É mais de orientação. Sim. É mais de orientação que outra coisa, de apoio. Nós vimos aqui para ver se realmente os serviços estão funcionando corretamente, para ouvir quem nos procurar, porque há pouco tempo foi perguntado, não sei se o senhor iria perguntar isso, como é que as pessoas têm acesso. Isso, seria uma das perguntas nossas que o senhor já poderia adiantar para a gente, como que o jurisdicionado, então, poderia estar contatando a corregedoria, né? Sim, sim. Então, o acesso de todos os jurisdicionados, sejam advogados, sejam pessoas
da população em geral, seja quem for, é o mais amplo possível, por telefone, por e-mail, por correspondência pelo correio, pessoalmente aqui quando nós vimos fazer correção, e esclarecendo que tem basicamente dois tipos de correção, a ordinária e a extraordinária, né? No caso aqui, hoje a minha presença aqui é a correção ordinária, que é aquela correção, é aquela visita, uma espécie, digamos, de uma, entre aspas, auditoria, que é feita em todas as varas do trabalho uma vez por ano. Eu não estou aqui porque alguém denunciou algum fato grave ou irregular. É de praxe essa... É de praxe, então isso gostaria que ficasse bem esclarecido, que eu não estou aqui porque houve alguma denúncia contra o juiz, ou contra os funcionários, ou contra... Não é esse o motivo. Eu estou aqui porque os tribunais têm o dever legal e constitucional de anualmente visitarem as unidades da sua jurisdição, as unidades judiciárias de sua jurisdição, e hoje é o dia, no caso, de Assis. Doutor Caradita, e qual é a análise que a Corregedoria faz sobre a Justiça do Trabalho aqui dentro da nossa comarca? Elas, como sempre, desde a sua instalação, sempre teve bastante serviço, tem bastante processo, tem muita procura, digamos mesmo assim. Porque ela engloba muitas cidades, né, que estão dentro da comarca de Assis, né? Sim, são vários municípios, economicamente bastante ativos também. Eu diria que não são das varas mais congestionadas, mais movimentadas. Nós temos algumas varas da nossa região que têm acima de 3 mil processos. Eu me lembro, por exemplo, de Rio Claro, que no último ano acho que teve em torno de 3.600. Outras varas de grande movimento seriam Capivari, as de Assis, né, do modo geral, Capivari, Salto, Itu, que tem mais de 3 mil processos também, Indaiatuba. Então nós temos vários casos de órgãos de primeiro grau que têm bastantes mais processos que Assis, mas assim mesmo também não é das menos movimentadas, não é das menos congestionadas. Doutor, e com relação à prestação jurisdicional, qual é a contribuição que a Corregedoria dá para essa sentença, vamos deixar bem claro, porque as pessoas às vezes não sabem o que é a prestação jurisdicional. A Corregedoria, do Paulo, ela não interfere nas decisões propriamente ditas, porque para uma decisão em relação à qual as partes se sintam injustamente tratadas, ou seja, achando que a sentença é injusta, que o juiz não decidiu de acordo com as provas dos autos ou coisa parecida, nesses casos o que cabe é um recurso que segue as vias normais. O recurso interposto, no caso, se for na fase de conhecimento, um recurso ordinário, se for na fase de execução, um agravo de petição, mas seria um recurso para uma Câmara do Tribunal analisar. Não é para a Corregedoria. A Corregedoria não analisa se o juiz decidiu bem ou mal. A Corregedoria seria para analisar o aspecto administrativo, para ver se o juiz está talvez atuando corretamente, se não está tumultuando os processos, enfim, se os serviços também, não é só o juiz, os funcionários estão atuando corretamente, se estão fazendo tramitar corretamente os processos. Sim. Mas também, paralelamente a isso, nós vimos ver se a vara está tendo alguma carência muito especial. Por exemplo, as varas aqui de Assis têm uma carência muito grande de número de servidores. Nós estamos... O Conselho Nacional Superior da Justiça do Trabalho, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, eles fixaram um número que seria o mínimo, vamos dizer, de servidores necessário para que os processos de cada vara, considerando o volume de cada vara e a complexidade dos processos, qual seria o número de servidores ideal ou o mínimo que seria ideal para que ela funcionasse. Isso na justiça é conhecido como o delta. Sim. Então, o delta seria esse número mínimo ideal.
Não pode ser também muito elevado, porque tudo tem um custo e os servidores normalmente são pessoas com razoável remuneração, e nós sabemos que, e agora a gente sabe isso muito bem porque estamos atravessando um período difícil, o dinheiro não vem assim do céu, não é? Sim. Ele resulta, na verdade, da contribuição de todos nós que pagamos impostos e tributos em geral. Então, o dinheiro público tem que ser bem administrado. Então, é sempre com essa visão de que não se pode esbanjar, tem que se administrar já de acordo com o que diziam os romanos, como um bom pai de família faria administrando a sua casa. Então, é o dever do administrador público também administrar o dinheiro público como um bom pai de família administraria o seu dinheiro. Então, é nesse sentido que também o delta, o número ideal de funcionários, não pode ser esbanjador, não pode ser de forma que o número de servidores vá além do necessário. Então, dentro dessa razoabilidade, é fixado um delta, é fixado um número ideal mínimo para que a vara funcione. E as varas de Assis, ambas estão bem abaixo do delta. Então, é só com realmente o esforço heróico dos juízes, dos servidores, e também a compreensão dos seus advogados, né? E a digitalização, ela ajudou bastante, né? Esse sistema digitalizado que hoje foi, já há algum tempo, né, foi implantado na Justiça do Trabalho também. E ele ajuda, sim. Quando estiver totalmente implantado, digamos assim, eu acho que será um bom contributo para melhorar o desempenho da Justiça do Trabalho. Mas só que o computador não dá sentença, né? Sim. E também nem analisa pedidos, né? Então tem que ter alguém atrás da máquina. Com certeza. Doutor, qual seriam as metas para a Corregedoria esse ano de 2016? As metas seriam tentar agilizar o mais possível a tramitação processual, administrando um problema que nós temos especialmente grave neste ano, 2016, que é a redução drástica do orçamento da União para a Justiça do Trabalho. E aí eu gostaria de ser bem objetivo nessa questão. Porque eu falei da Justiça do Trabalho? Porque, embora o corte no orçamento tenha sido generalizado, inclusive pelo que a gente ouve falar em tese do Executivo, e claro, também em tese do Legislativo, o Judiciário foi particularmente atingido por esse corte e ainda mais particularmente, e de forma até estranha e discriminatória, eu gostaria de deixar isso bem claro aqui, a Justiça do Trabalho. E por que eu digo isso? Porque nós tivemos um corte no orçamento, ele já estava curto, ainda cortaram 30% na Justiça do Trabalho. E eu falo do orçamento de custeio, ou seja, aquele que paga a luz, que paga os salários dos servidores, dos juízes, todas essas despesas correntes da Justiça do Trabalho tiveram um corte de 30%, enquanto que a Justiça Federal como um todo, os demais órgãos da Justiça Federal tiveram um corte de 15%. Então, incompreensivelmente, a Justiça do Trabalho foi vítima de um corte que o dobro do tamanho daquele que foi feito nos demais ramos da Justiça Federal. Então, como administrar isso é difícil. É difícil porque se nós já estávamos com o cobertor curto, ele agora deixou até quase ser um cobertor. Mas isso, claro que tem impacto também vai ter impacto na tramitação dos processos, porque nós não podemos, por exemplo, admitir novos servidores que não temos como lhes pagar. Nós não podemos, nós temos uma lei que criaria 932 cargos, salvo erro, 900 e tantos cargos em tramitação no Congresso, que estava em estado adiantado já de tramitação, está suspensa. E 932 cargos não é pouco, como já deve imaginar, é um percentual elevado. Então, em razão disso, por exemplo, aqui nós estamos com, para o senhor ter uma ideia, na primeira vara nós temos um delta de 14, eles têm 8 servidores, portanto 6 a menos do que seria o mínimo ideal. A segunda vara também está quase no mesmo nível.
E isso não é fácil de administrar. E quando falo nesse corte, é o corte de despesas correntes, porque no corte de investimento foi de 90%. Então, muito alto. Muito elevado. Então, o que é que a Corregedoria está tentando? Quer dizer, com aquilo que tem, que é pouco, qual seria nossa contribuição, digamos assim? Seria tentar racionalizar, orientar as varas para que racionalizem atos processuais. E nessa parte, a gente, como visita muitas varas, às vezes tem a gente vê algumas ideias interessantes que ajudam a diminuir esse tempo de tramitação. Nós procuramos levar para aquelas que não estão usando essas ferramentas, entre aspas. Enfim, nós procuramos racionalizar e orientar as varas no sentido de racionalizar a sua atuação para que o processo consiga tramitar mais rápido sem violar direitos, obviamente, direitos processuais das partes. Ok. Eu gostaria de pedir um intervalo comercial e já a gente volta, então, para o encerramento dessa entrevista com o Dr. Carradita. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Todo mundo sabe que é para levar cerveja gelada pro churrasco. E aí, quente ou gelada? Quente. Mas ninguém leva. O Chico deve levar gelada. Chico, mas é quente mesmo? O Ale deve levar gelado. Ih, velho, tá quente. Mas as meninas devem levar gelado. Ih, gelado só tem creme anti-rugas. Tudo bem. Duda deve levar gelado. E aí, Duda, quente ou gelada, velho? Nenhuma das duas, meu querido. Vamos levar 0 grau. Muito mais que gelada. Porque eu conheço a minha galera. 0 grau é leve, duplamente filtrada e gela rapidinho. Licença. Ui, passou uma 0 grau por aqui. Conte 0 grau, a cerveja na temperatura certa. 0 grau, 0 grau. Leva com moderação. Estamos de volta, então, mais aqui com o Cidadão Fique por Dentro. O programa hoje entrevistando Sua Excelência o Dr. Manuel Soares Ferreira Carradita, que hoje está aqui na cidade de Assis para uma corregedoria de praxe, como foi dito aqui por nosso entrevistado, e que a cada ano é realizado aqui na Justiça do Trabalho, então, para que orientem as pessoas, né, verifique como está o andamento da Justiça, para que possa o jurisdicionado aí ser atendido de bom grado. Para encerrar, então, doutor, eu gostaria que o senhor nos desse assim, algumas sugestões para colaborar com a Corregedoria, alguma sugestão da Corregedoria em relação a esses processos, né, a essas demandas na Justiça do Trabalho. Sim, realmente a orientação não só da Corregedoria, mas do nosso tribunal como um todo, para agilizar os processos, um dos aspectos que eu acho que podem ajudar muito nessa agilização seria se criar, vamos dizer, um espírito conciliador e que as partes
tentem se conciliar, portanto, um cedendo um pouco, outro cedendo outro pouco do outro lado, quando chamadas a se conciliar, que tentem conseguir isso, porque a conciliação ela é a forma mais rápida. E conciliar é legal, né, doutor? Exatamente, as pessoas saem porque um processo sempre resulta de um litígio, né? Pode ser um litígio maior, menor, pode ser com mais ou menos agravamento, mas se há um acordo, isso ajuda depois até as pessoas a se relacionarem melhor, fica menos ranço, menos mágoa uma parte da outra. Então, embora às vezes a pessoa ache que talvez até ganhasse mais, ou outra também achasse que perderia menos, um acordo, primeiro, a parte já sabe quanto vai receber ou quanto vai ter que pagar. A solução é mais rápida, portanto fica menos tempo a pessoa preocupada com aquela ação, com aquela demanda, que sempre é motivo de desassossego, seja para um, seja para o outro, porque há sempre a incerteza do resultado. Então, na conciliação, além de ficar menos extremado esse ambiente entre as partes, é mais rápido, é menos doloroso do ponto de vista de tensões, a pessoa fica menos tensa, mas, enfim, é como o senhor disse, conciliar é legal. E hoje há uma aderência, talvez até por causa da crise, há uma aderência especial à conciliação. Eu estou vendo atualmente uma maior aceitação dessa sugestão por parte quer de empregados, quer de empregadores. Eu mesmo, como vice-corregedor, eu presido uma vez por mês uma audiência de conciliação no tribunal em processos que estão em fase de recurso de revista, que seria o recurso que cabe para Brasília e para o TST de decisões proferidas pelas câmaras do tribunal. E a gente faz uma tentativa, faz uma seleção lá e há uma tentativa de acordo. Há várias tentativas, eu presido uma dessas audiências por mês, um dia de audiência desse tipo de processo. E eu venho, o que antes dificilmente acontecia, hoje eu estou conseguindo nessas audiências conciliar em torno de 50%. Olha, que maravilha, hein? Eu acho extraordinário, isso acontece porque as pessoas se conscientizaram da necessidade de entrarmos nesse espírito conciliador e também da vantagem que ambos levam ao se conciliar, porque o empregador, nós sabemos que ele hoje está, de um modo geral, com problemas para conseguir pagar todo mês as suas contas. O empregado também, por sua vez, ele também tem as suas contas para pagar e tem aquilo que ele acha que são os seus direitos violados e ele quer recebê-los. Então, se não houver um espírito já conciliador, não se chega lá, mas pelo que eu tenho visto, melhorou muito essa ideia de se conciliar. Isso seria o que eu pediria realmente à população de Assis, quer aos empregados, aos empregadores, aos empresários, que se realmente conscientizem. Aproveite as audiências, né? Porque isso a qualquer momento, inclusive, pode ser feito. Exato, né? E o que agiliza bastante com certeza o processo. Bom, eu gostaria de agradecer aqui o Dr. Marco Antônio de Souza Branco, que nos cedeu o seu gabinete para que a gente pudesse estar fazendo essa entrevista. Quero agradecer imensamente o Dr. Carradita, né, por essa entrevista, por ter esclarecido a nossa população de Assis, né? Eu espero que vocês tenham gostado do programa e quero aqui deixar o senhor à vontade para suas considerações finais, doutor. Eu é que agradeço, na verdade, a oportunidade que me foi dada de falar sobre a corregedoria, de falar também sobre a Justiça do Trabalho e sobre as varas daqui de Assis. Dizer da minha emoção de estar aqui agora de novo, depois de tantos anos que eu fui embora aqui de Assis. Que já... Tenho certeza que muitos amigos seus estão vendo essa entrevista. Provavelmente, eu tenho a certeza disso.
E eu agradeço muito essa oportunidade que me foi dada e pedir então que continuem nessa luta para melhorar a prestação jurisdicional, para melhorar, que se incentive esse espírito conciliador e dizer a todos que o Tribunal está fazendo o possível e o impossível para melhorar cada vez mais as instalações aqui das varas. Já melhoraram muito. Com certeza. Já estamos bem... A gente que acompanhou desde a instalação realmente está bem melhor. A conquista é muito grande. Muito grande. Agradecer a todos a paciência dos senhores espectadores e também a gentileza dos senhores de me virem entrevistar. Obrigado. Muito obrigado. E assim concluímos mais um programa Cidadão Fique por Dentro e até a próxima TV Viena. Você está aqui.